O que estou é velho, 50 anos pelo São Pedro, 50 anos perdidos, 50 anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. Eu li São Bernardo. São Bernardo foi escrito por Graciliano Ramos e publicado em 1934. Esse é um livro de memórias do personagem Paulo Honório, que por volta dos seus 50 anos de idade decide escrever sobre sua própria vida, sua trajetória de ascensão e queda. Ele nasceu no estado do Alagoas, na miséria, e durante muitos anos trabalhou na roça, recebendo um quase nada pelo seu esforço. Depois de ser preso no início da sua fase adulta, o Paulo Honório ele toma uma decisão definitiva, a de acumular dinheiro o suficiente para adquirir a fazenda na qual ele passou a sua juventude, justamente a propriedade de São Bernardo, que dá título à obra. E para alcançar esse objetivo, ele vai ser capaz de fazer absolutamente qualquer coisa. Nós temos aqui um personagem sem qualquer escrúpulo ou amarra moral. Ele é muito trabalhador, esforçado, tem um inegável tino para os negócios, mas é um homem que não tem medo de sujar as próprias mãos. E ele obtém sucesso, ele consegue comprar São Bernardo e logo se torna um dos homens mais ricos da região. Nesse momento, ele decide que é conveniente para ele ter um herdeiro, e é com esse pensamento que ele propõe casamento para Madalena, uma professora de origem humilde. Aqui inicia a queda do personagem. Isso porque a Madalena e o Paulo Honório são personagens muito diferentes, eles possuem valores diferentes. E é justamente a impossibilidade de convivência entre ambos os personagens que vai conduzir essa história a um desfecho trágico. Eu vou começar essa resenha falando sobre o que eu mais gostei em São Bernardo, o que me deixou mais impressionada nessa história, que é a construção e desenvolvimento do personagem Paulo Honório. Ele possui uma personalidade muito complexa. Uma das suas principais características é que ele mede o valor dos homens pela sua capacidade produtiva, pela possibilidade de obter dele algum benefício. Ele usa as pessoas. E isso revela uma visão muito pragmática, cruel de mundo. Mas por mais que a gente tenha uma tendência a ver o Paulo Honório como um vilão, é inegável que ele possui vários momentos de sensibilidade, de gentileza. Por exemplo, quando ele traz para junto de si a velha doceira que cuidou dele durante a infância. Um outro aspecto interessante sobre o Paulo Honório é que ele ocupa nesse livro o papel de latifundiário, de homem de posses. Mas ele já esteve do outro lado, ele tem uma origem humilde, ele já foi um empregado explorado, subjugado pelo seu patrão. E isso causa uma reflexão sobre a dinâmica social brasileira. Na verdade, não importa tanto assim se os mais pobres têm a possibilidade ou não de ascender socialmente. Enquanto o sistema não mudar, o indivíduo apenas vai conseguir repetir, perpetuar os erros passados. Os miseráveis eles vão se tornar ricos e vão também passar a explorar os mais pobres, e isso num ciclo infinito. O Paulo Honório é um fruto do seu meio. Ele é o que é e não demonstra arrependimentos. Mas é então que surge a Madalena na história, a esposa do protagonista. Ela não se dobra à sua vontade, não se deslumbra com a sua riqueza, e o tempo todo passa a desafiar o marido, a questionar vários aspectos da sua vida, por exemplo, a forma com a qual ele gerencia a fazenda de São Bernardo. Mais do que um contraponto, um personagem de valores distintos, a Madalena funciona como um espelho. Pela primeira vez, o Paulo Honório se vê refletido nos olhos de uma outra pessoa e não gosta da própria imagem. Ele se dá conta que ao mesmo tempo em que ele desumanizou as pessoas ao seu redor, ele próprio foi desumanizado. A Madalena revela a ele toda a brutalidade da sua personalidade. É muito tocante perceber como o protagonista vai modificando a visão que ele possui de si mesmo, inclusive em relação à sua aparência física. Se antes ele tinha um certo orgulho da sua imagem, ele inicia esse relato afirmando seu nome, peso, idade. Com o tempo, essa aparência passa a envergonhá-lo
Ele começa a enxergar, por exemplo, as suas mãos como garras, mãos secas, desagradáveis, típicas de um monstro. Mas a tragédia do Paulo Honório não é finalmente perceber a sua própria natureza, e sim ser incapaz de modificá-la e ter a certeza de que se ele tivesse uma segunda chance, ele faria tudo o que fez novamente. Esse foi o segundo livro escrito pelo Graciliano Ramos e ele pertence historicamente à segunda fase do modernismo brasileiro. Eu acho importante destacar isso aqui porque esse movimento literário possui várias características que são muito importantes para essa obra. Por exemplo, a função de crítica social dada ao texto, a proposta de reflexão sobre a sociedade brasileira. Além da própria trajetória do protagonista, que de um homem miserável se torna um latifundiário, nós temos um retrato do Brasil da década de 30, o momento da Revolução. Queria colocar fim à República Velha e trazer várias transformações ao país. Um outro elemento do modernismo que é essencial em São Bernardo é o caráter mais regionalista da obra. O Graciliano ele vai tentar aproximar sua escrita da língua falada na região na qual se passa o romance, no caso, Alagoas da primeira metade do século XX. Então ele utiliza muitas gírias, muitas expressões regionais. E se existe uma dificuldade na leitura de São Bernardo, essa dificuldade reside justamente nessa escrita. No início do livro, eu tive um pouco de dificuldade de avançar, de compreender essas expressões. Elas são muito distantes da minha realidade, do meu contexto. Mas com o tempo, essa dificuldade ela é superada, a gente vai se ambientando melhor e não demorou muito para que eu me sentisse completamente imersa no universo do Paulo Honório. Eu recomendo muito esse livro para vocês, demais. O Paulo Honório é um dos personagens mais bem desenvolvidos que eu já tive o prazer de acompanhar. Inclusive, eu li esse livro para participar de um grupo de leitura compartilhada aqui de São Paulo, promovido pelo blog Os Espanadores. E pela primeira vez, desde que eu comecei a participar desses encontros, nós tivemos um livro unânime. Todo mundo gostou demais dessa obra. Então, se você leu, se você pretende, tem vontade de ler esse livro, deixa aqui nos comentários. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar dele para vocês, mas eu vou encerrando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Mas vamos conversar, vamos estender essa discussão, porque é um livro fascinante e tem muito mais a ser dito. Abraços e até a próxima!